Oi, gente, tudo bem? A gente está começando mais um episódio da nossa temporada 2022 do IBPAD Entrevistas. Eu sou a Jaqueline, eu sou sócia aqui no IBPAD. Eu sou o Max e hoje nós trouxemos o Alan, grande amigo nosso, um dos maiores profissionais de marketing digital e planejamento. Alan, seja bem-vindo ao nosso IBPAD Entrevistas. Alan, conta um pouquinho pra gente de você, antes da gente começar. Bom, prazer, Alan. Né? Deixa eu falar no microfone aqui, deixa eu me acostumar com essa pressão, né? Da pressão. Max Stabile de um lado, Jaqueline do outro, duas entidades, né? Sou Alan, trabalho com comunicação há 14, 15 anos, provavelmente, desde 2007, em agência digital. Há uns 6 anos eu virei um ativista anti-agências, e queimei minha língua recentemente, mas abri uma agência chamada Propósito, que depois se tornou uma consultoria criativa de planejamento de comunicação. A nossa máxima é não resolver problemas, porque briefings que pedem para resolver um problema são briefings para a área de negócio, né? Não são para a área de comunicação. E a gente optou por apontar caminhos, então a gente tem essa visão de sempre apontar caminhos, sempre ser proativo, construtivo e achar um lugar que as pessoas possam se conectar, né? Que as marcas possam se conectar com as pessoas e, no final das contas, é sobre isso que a gente está falando. Comunicação é isso. E, recentemente, além de estar na Propósito com esse papel, né, de levar isso para empresas, principalmente aqui do DF, e a gente expande a nossa atuação com parceiros de agências e tudo mais. Eu acabei entrando recentemente no Aleb, que é uma agência de conteúdo que preza pelas mesmas coisas que eu sempre prezei. Então, assim, me senti muito confortável de estar lá. Estou como head de estratégia criativa de Uber para o Brasil. E basicamente é construir comunicação sem interrupções, né? Porque tem uma diferença grande entre propaganda e conteúdo. Então, o conteúdo parte desse princípio nessa agência, e eu acho que é um princípio que muda muito as coisas, né? Vai muito de acordo com o que a gente vem construindo há muito tempo. Então, meu método de pensar, meu método de fazer, eu simplesmente dei o match ali. Isso naturalmente estreitou nossa relação e a gente está construindo isso lá. Sucesso. Muito bom. Alan, quando, assim, uma parte do nosso histórico de trabalhar e de se conhecer há muito tempo tem a ver muito com a gente ser um pilar que, em diferentes momentos da nossa relação, a gente foi o pilar que te ajudou e te deu suporte com dados, com inteligência. Qual que é o diferencial que você vê quando a gente olha para a construção do planejamento que você faz, né? Para a construção dessa comunicação integrada, de tudo isso que você mencionou, de algo maior do que só uma mensagem unidirecionada? Onde que dados entram nisso? Onde a inteligência entra nisso hoje para você? De verdade, não é o que a turma vende no PowerPoint. Exatamente. Não vamos falar de propaganda, não. Por favor, por favor. Tá, parênteses aqui, né? Outro dia eu tive que almoçar 2 horas da tarde na frente do computador, um sanduíche. Tipo, eu me senti muito publicitário de novo. Mas eu já até escalei esse assunto, tipo, gente, para, né? Assim, sobre dados e tudo que a gente já construiu aqui, né? Acho que a gente construiu muita coisa junto em muitos ambientes, né? Assim, tem um clichê do data driven, né, que a gente acaba indo para esse lugar, né, como que a gente se apoia em dados, e isso pode ser uma verdade como pode não ser no trabalho de comunicação, assim, pode ser somente uma justificativa para uma ideia ou pode ser de fato uma história que você vai construir em cima de fatos. A nossa história se construiu muito no que a gente fez na Propósito, né, e é isso, assim, a gente acaba indo para um lugar de quando a gente vai apontar caminhos e não resolver problemas, no lado de resolver problemas num briefing, eu preciso vender mais, eu preciso isso. Quando não tem um propósito, não tem uma razão de conexão, né, com as pessoas, que é sobre isso que a gente está falando aqui. Quando você não tem isso, eu acho que os dados eles entram como um suporte no fim do dia para você ter coragem de falar a sua proposta. E isso são planejamentos, eu já recebi planejamento do mercado financeiro
que chegaram na sexta-feira e falaram, olha, a gente precisa do rebranding desse banco. Vou abrir esse parênteses aqui para fazer o ponto, tá? Preciso do rebranding desse banco, sexta-feira de manhã. Porra, do caralho, né? Pode falar do caralho aqui? Senão, com o pau aqui, manda bala, lógico, pelo amor de Deus. Porra, do caralho, vamos nessa, melhor job do mundo, né? Porra, rebranding num banco, top. Banco, né? É muita gente, né? Que fala muita com banco. gente. Banco tem um propósito sempre, né? Além de ganhar dinheiro, assim, e que facilita muito, né? A relação da sociedade. E eu pensei, putz, é isso, né? Vamos nessa. Vou parar minha vida. Agora. Pô, vou ligar pra minha companheira e falar, ó, pause aí que eu vou me jogar. Já era. Férias. Beleza, pra quando, né? Pra terça-feira de manhã. Cara, eu levantei e falei, ó, obrigado, sem chance. Nem me envolve nisso. Não, mas você tem que participar. Eu falei, pô, mas participar por quê, cara? Sou planejamento. Assim, isso é um job de criação, velho. Lógico. Me desculpa. Não, mas precisa ter um briefing criativo. Eu falei, bicho, assim, qual é o conceito do planejamento, né? Só para eu entender aonde você quer chegar, eu vou levar uma semana. Então, e assim, sendo workaholic, né? Falando trabalhando de bastante. 30, 40 produtos, né? E virou um problema, assim, na agência. Eu realmente me nego, porque... E aí, voltando para sua pergunta, já que, tipo assim... Se a gente faz isso, nem o briefing vem com dados, né? Tem alguns lados, algumas perspectivas num trabalho de comunicação, né? E existe os números do negócio, para começo de conversa, né? Com quem vocês estão falando, com quem vocês querem falar, qual que é o problema, qual que é a dor, qual que é o lugar que você está confortável, por que acontece o rebrand, para onde que você está baseando o data-driven de business, qual é? Entendi. Agora deixa eu olhar as pessoas, deixa eu olhar o mercado, as perspectivas todas aqui baseado em dados. Né? E aí também tem um lado do data e tem um lado do feeling. Né? Eu gosto muito. Eu sou na TV1 há muito tempo atrás, né? Alô, Rodrigo Fraga, alô, Vitor, alô, Lu, alô, enfim, Léo de Paula. A gente tinha perfis muito diferentes de planners, né? Eu era o social, assim, tinha um mais voltado para business, o outro mais voltado para finanças. Eu era um planner social, porque eu sou um adepto da cultura popular, eu sou um adepto do feeling mesmo, e da vivência da rua, né? E eu acho que isso tem muito valor na hora que a gente vai traduzir as coisas, porque a gente está falando de pessoas, assim, e isso é um confronto eterno, né? Porque você acaba sendo questionado quando você entra nesse lugar, num ambiente que fala de business, fala de dados e tal. Mas, enfim, tendo os dados da parte de quem pede, a gente entra para um lugar dos dados da parte de quem oferece uma ideia criativa, né? Um caminho criativo, um posicionamento, e esse universo, para mim, ele é infinito, né? A gente sempre tem que tomar uma escolha com base em alguma perspectiva que pode ser mais importante, sabe? Então, nas construções que a gente teve aqui, né, a relevância disso, quando a gente constrói planejamentos que a gente demora 3 meses para fazer, que é entender todo o contexto. Contratar as pesquisas que precisam ser contratadas, né? Exato. As análises que precisam ser... Assim, eu sou um fã da análise de rede, né? Vocês sabem disso. Por quê? Porque eu estou falando de como as pessoas... Qual o valor de uma pesquisa? Eu gosto muito de todos os universos de pesquisa, porque eles dão informações úteis para transformar em alguma sugestão de conhecimento. Lógico. Né? Mas a análise de rede, para mim, é muito poderosa, porque ela... Eu tenho uma frase assim que está até no meu LinkedIn há, sei lá, 8 anos. Eu acredito que a tecnologia ela tem a capacidade de refletir as relações sociais hoje. E ela, inclusive, dita as relações sociais hoje. Né? Eu tenho que mudar a frase. Se isso é uma verdade e é escalável no nível de bilhões de pessoas, né? Se você tem esse mapeamento e você joga isso no Excel e isso vira um gráfico, pelo amor de Deus, velho. Dá licença aí, focus group, né? Então, é por aí, assim. A gente acaba indo para um lugar
de escolher caminhos na análise de rede que eu amo. É um lugar que a gente... que eu acho que é um mapeamento cíclico, sabe? Super. De você conseguir olhar, dar um zoom out em tudo, dar um zoom out na sua opinião, dar um zoom out na opinião do cliente, da empresa, dar um zoom out em tudo e olhar tipo como um efeito de manada, como as pessoas estão se movimentando e tentar entender. E aí eu acho que é o mais legal, assim, quando eu tenho tempo, e eu gosto muito de eu vendo esse tempo, porque eu gosto de ter esse tempo para poder sentar e passar um dia olhando para aquilo, assim. E em um dia eu tenho 30 visões diferentes que eu vou lá validar, né? E é esse jogo de você entender que é infinito o uso desse tipo de ferramenta. E você ter que, dentro do seu tempo de dar uma solução, diminuir ao máximo o erro. Então, acho que os dados têm esse valor, né? Dentro de uma construção, você diminuir o erro porque você tem um retrato. Para mim é isso. Eu gosto de pensar muito que é a forma que a gente tem de conseguir observar a realidade. Como é que a gente consegue observar a realidade? Então, nesse momento ele ajuda e outro... Eu não diria que... Assim, eu acho que é só parte do feeling, né? Assim, o feeling que você está chamando de feeling, eu não chamaria de feeling no sentido do sentimento. Mas o seu feeling é a capacidade que você tem de observação dos detalhes, de padrões sociais, e que no fundo essa é a mágica da coisa, né? A gente conseguir ler, observar a realidade e ver os padrões dela. Então, que você está saindo do seu feeling. Claro que o seu feeling pode ser eventualmente diferente do meu, eventualmente diferente da Jaque, mas ainda assim, a sua capacidade de observação e de saber o que está acontecendo, como vai vir, é fundamental. Vamos mudar então a terminologia. Acho que está muito no lugar da vivência. E isso. Essa vivência, sei lá. Isso. Fiz um trabalho. Meu primeiro trabalho no Lab foi pra Sport TV. Tipo, velho. Eu amo futebol, sabe? Eu passei por um momento de odiar futebol porque achava que era tudo fake. E aí eu realizei que o mundo é fake, então foda-se, eu vou me divertir e deixa ser fake. E aí eu me permiti, sabe? Sem julgamento nenhum e tal. E aí, peguei Sport TV, né? O maior veículo de comunicação de esportes do país. E, cara, foi um presente, porque, assim, o que vinha de dados era só algo a mais para eu consumir na noite, sabe? E, assim, muita vivência que eu tinha ali. E acho que o grande lance dos dados darem esse retrato é que ele traz um avanço na vivência. Que aí você vai... Aí como você olha de perto as coisas, né? Vai abrindo quem são os nós, quem são... quem tem um lugar de relevância, de influência, de tudo, você começa a entender o que essas pessoas falam, vai para uma lógica de sair de, sei lá, de quem são as pessoas para o que elas falam, né, para o que elas dizem, e a lógica de palavras ali e tudo mais, você começa a encurtar o caminho da vivência. Você aprende mais rápido, você vive mais rápido, mas você ainda tem que viver, você ainda tem que ver, né? E aí é a importância do tempo, né? Do tempo de você tá se permitindo vivenciar aquele universo como uma pessoa que ama aquilo. Assim, eu sou pago para amar coisas que eu não amo, basicamente. Total. Muitas vezes fazemos isso. Sabe uma coisa que você falou que eu acho legal? Assim, que você mencionou dimensões diferentes de dado que traduzem coisas diferentes para a sua realidade, assim. Então, muitas vezes a gente se apega a dados de negócio e dados de resultado de comunicação final e a gente tenta responder porquês olhando para um resultado muito superficial, sabe? Da ponta da relação. Então, eu quero entender por que determinada ação que eu fiz não gerou o engajamento ou aderência à minha campanha que eu queria. A resposta não vai estar naquele número. A resposta vai estar, às vezes, num outro momento, que é sim mensurável. Isso eu acho que é a grande vantagem da gente ter outras visões mais criativas de análise, assim. Fazer análise de redes, cara, é um negócio que, isso que você falou é essencial, assim. É entender relações sociais, é entender movimentos, é entender que não só eu e o Max gostamos de análise de dados, mas a gente está próximo de você porque você aplica análise de dados, às vezes, de outras formas. Isso. E a gente está próximo de algum jeito, a gente tem um assunto para conversar.
Total. E, putz, se a gente fosse falar, eu e o Max, a gente quer falar sobre cursos de análise de dados, a gente vai falar só pra gente? Não, a gente tem que falar pra você também, com uma outra perspectiva, um outro enfoque e tal. Mas eu acho que entender e ser capaz de traduzir essas coisas, essas relações sociais de verdade, é onde a gente ganha. E aí vem de outras fontes, né? Total. Não é só pegar um BI tradicional que a gente tem, às vezes, na comunicação. E é só tradicional porque a gente tem tendência de olhar pro nosso umbigo, né? Não é porque ele tá fazendo errado necessariamente. Claro. Mas é beber de outras fontes. Vamos olhar para como a sociologia faz isso, como a psicologia faz isso. Porque o ser humano na ponta é o mesmo, gente. É assim, falando sobre essa questão do BI, de agência, né? Tem o que o mercado compra, né? Sempre. Tipo assim, a métrica agora, né? É a gema, a gema é boa ou é ruim, né? É no ovo, assim, tipo... Se você abrir o Google, você vai achar as duas versões e tal. Mas, no fundo, as pessoas escolhem e debatem e, enfim, remexem isso o tempo todo para escolher um padrão, porque esse padrão é o que conforta todo mundo. E é o que é bom. É bom. É bom que tenha um padrão de análise, né? E tem muito valor, assim, você começar a perceber a relação de engajamento versus volumes, sei lá, volumetria versus resultado. Então, assim, pô, aí a gente está falando de um outro lugar, né? Que não é um lugar que eu me sinto confortável, é um lugar que, pô, tem a galera da mídia pira e tal, e massa que as pessoas existem, obrigado. Mas, assim, beleza, assim, isso aqui teve um alcance de 60 milhões. Tá, velho, na prática, quantos compraram? Assim, para mim, a métrica... Essas métricas de resultado de campanha, métricas de resultado de publicidade, elas são somas que são... como você olha para a Matrix, né? E fala, putz, deixa eu fazer outra coisa aqui para ver se muda essa construção. E como que isso mexe o ponteiro, assim. No fim do dia, é o ponteiro. O que constrói esse ponteiro? É aquela visão de... Eu sou muito mais do OKR do que da métrica, da soma de métricas de redes sociais. Estou muito na rede social aqui porque a gente está falando desse lugar digital, né? Mas, assim, uma métrica de Google Analytics e tudo mais, né? Porque essas métricas constroem um objetivo final. O que você quer com isso? E aí a gente volta para o lugar do propósito, né? Tá bom, o seu lugar é esse, tá. Vamos trazer a pessoa que vai me ajudar a manter o microajuste. Para mim são vários microajustes assim, mas na prática, o que tu quer com isso? Essa é a única pergunta que para mim é a que vale, assim, sabe? E às vezes tem essa confusão, né, do que você quer. Que aí a turma às vezes esquece que você pode ter um conjunto de diversos objetivos diferentes. Você pode querer coisas diferentes em cada momento, estágio de maturidade, para além da sua conversão final. Enfim, então você tem esse ponto. Por isso, eu gosto dessa ideia de que, beleza, assim, é uma performance, mas a performance não é essa só essa performance de conversão lá do processo. A gente tem, às vezes a gente limita a performance para isso, né? E não vê os outros criativos, os outros processos criativos de planejamento de outros lados. Ou seja, a gente não é só performance para conversão, mas que tipo de conversão de venda, que é isso que eu estou acostumado, né? A gente está falando de outras coisas, que é você se conectar com as pessoas. Como é que a gente mede essa performance de entender se minha comunicação, o que eu estou propondo, está se conectando, né? Está se atribuindo, está chegando. Chega a ser um reducionismo da ação social, né? Você achar que qualquer ação que você faz, principalmente quando você isola a comunicação do resto da estrutura, seja institucional, seja de negócio. Comunicação é sim à frente, ela, né, traduz, às vezes posiciona essa instituição, vai posicionar a instituição, vai posicionar o negócio perante, né, a sociedade, é o ponto de contato, muitas vezes, se não pelo consumo, mas não dá para reduzir a ação social a isso, né? Tipo, algo tão simples. Assim, são debates, né? Longe de mim de tirar o valor disso. Assim, uma máquina de venda, uma fórmula de lançamento, um e-commerce que está fazendo 350 mil promoções por dia para 450 grupos. Vai vender, velho. Vai vender e vai resolver o problema. Mas, assim, a minha forma de ver comunicação, ela está muito no pré e não no agora, assim, sabe? Tá, eu entendo que você quer vender mais, você tem um problema.
E acontece muito, né? Pô, a gente que ele troca ideia com essa pessoa que representa tal empresa e ela vai te contar qual que é a dor dela. Tá bom. Quando é a dor, é assim, cara, fudeu, preciso vender no Black Friday. Eu falo, beleza, cara, contrata aqui essa galera aqui de performance, fala com o Google aí, sei lá. Não sou eu, né? Então, assim, trazendo para o meu lugar de construção, a minha resposta para essa pessoa é, tudo bem, cara, não sou eu para esse Black Friday. Pro do ano que vem, você quer resolver? Para não passar por isso de novo? Né? E aí a gente vai pro lugar das relações, cara. Não tem jeito, assim. Para mim, a publicidade ela é um layer a mais nas relações sociais, e quando a gente fala de brand persona, brand buyer, tom de voz, a gente está colocando a marca como uma pessoa, que é o que as redes sociais permitiram. E nesse lugar, assim, basicamente você ter empatia, né? Nas relações. A pandemia foi muito marcante, assim, né? Nesse sentido, é um assunto que eu não gosto nem de falar, porque a gente acha que passou bem e, tipo assim, todo mundo tá mal. Porque é isso, cara. A gente é dependente, é necessidade básica da base. A gente nasce para trocar ideia, né? No fim do dia. Para se relacionar, né? E assim, o que faz a publicidade? Torna isso gigante para uma marca que tem um objetivo final lá, X. E é isso, assim, eu, Alan, por exemplo, nesse lance da propósito, tá? Eu já neguei muito, você sabe, né? Pô, faz aí. Cara, não vou fazer a porra dessa. Pô, trabalha com esse político aqui. Cara, não, velho. Sabe, assim, qual que é? Tipo, nesse debate de relações sociais, então quer dizer que eu vou trabalhar para vender uma ideia que eu não acredito, assim? Alan, como é que você... Assim, acho massa. Eu te conheço a gente já fez trabalhos há muitos anos, já tem feito trabalhos há muitos anos. Então, meu dupla, velho, meu dupla. Foi apresentado assim. Não é? Não é? Então, vem cá, como é que você está vendo algumas mudanças do jeito de se comunicar? Ou seja, eu vou chamar de publicidade. Como é que você está vendo as mudanças da publicidade e para onde que ela está indo nesse curto espaço de tempo? Acho que você tem boas ideias, sempre teve um antenado do que está acontecendo. Então, assim, se alguém falar, cara, o que está na ponta, na sua opinião, o que está na ponta, o que está acontecendo, na forma de se comunicar das marcas e organizações, enfim. Falar de comunicação, tá? Eu vim da escola da publicidade digital, né? Então, assim, passei por uns lugares que era tipo, lá na falecida agência Clique, né? A gente tinha um documento lá que era como é que era? Era um documento que eu era estagiário, eu ficava atualizando isso todos os dias. Internet como mídia. Porque a agência, né, era a primeira agência de publicidade no digital, a maior e tal. Você sabe, né? Agora eu entrei. A internet não era tudo. Então, é porque a gente tinha que falar, gente, a internet vai engolir a TV. Que engolir a TV? Né? Então, assim, e mostrar que há 3 meses atrás o crescimento de um canal foi 5% frente ao mix de mídia e agora foi 12%. E tipo, gente, olha para isso aqui, era um documento de 200 páginas e era tipo, né? O Fiat, senta aqui pra gente conversar, o Caixa, ou quem quer que seja. Olha para isso aqui, a gente está olhando, né? A gente está atualizando essa visão o tempo todo. E eles, né? A gente, né? Eles estavam fazendo isso e ainda bem que eu caí nessa rede, aprendi demais. Não existia nem rede social, a gente fazia Orkut MySpace. Até hoje eu lembro, a ação de Brasil Telecom, pula-pula no MySpace. Massa. Foi minha primeira ação de rede social, assim, mas doideira, né? Lembrado que existiu o MySpace. Igual vai ser o Facebook, né? A gente vai lembrar disso. O Facebook flopou? Né? Tipo, putz, existiu o Facebook, que legal. A gente usava esse negócio. Lembra? Caramba, nossa. O cara até falar de metaverso, né? Nossa. Que doideira. Mas enfim, assim, nessa construção, né, pegando a linha histórica, pegando tua pergunta, Marcos, assim, a gente vendia a internet como mídia. Eu lembro que numa das ações, não lembro qual foi a marca, a gente... Cara, coloca na tua... Era uma marca que tinha lojas num shopping, assim. Coloca teu Twitter no vidro, assim, da loja. Teu @. Isso vai ser importante, véio. Constrói isso a partir de agora. Seja o primeiro a botar. Não.
Aí deu um ano, todas as lojas do shopping tinham... Acho que o Twitter cresceu por causa disso, assim. Tinha Twitter em todos os vidros de shopping, sabe? Mas enfim, a gente estava falando de internet como mídia, porque assim, a comunicação foi feita como um ambiente de mídia, né? Como um ambiente de venda de espaço de publicidade para você vender algo. Para você, né? Eu pago para lá para 30 segundos do Super Bowl para eu conseguir falar com mais gente. E tinha um intermediário nessa relação. A gente foi para a Web 2.0, de várias relações entre pessoas, enfim, as pessoas começaram a emitir opinião, aquela história. Tentando fazer um espaço aqui mais para quem não é do meio, né? E a gente foi para um lugar das relações, começou a fazer rede social, as marcas começaram, aí tinha um slide clássico, né? Marcas como pessoas, pessoas como marcas, que a gente não sabia o que era e acabaram virando os influencers, né? E que, putz, dei mole, né? Eu queria fazer um blog na época, eu fiquei, putz, como é que eu vou ficar afirmando... Como é que eu vou ficar afirmando? Olha a besteira, velho. Como é que eu vou afirmar coisas se eu não sou um grande especialista nisso? E aí eu olho pro Monark, sacou? Tipo, porra, eu tô aqui. Afirma. Eu tô aqui fazendo PowerPoint até hoje, velho. Enfim, aí beleza. Segui nessa e aí a gente chega no cenário agora da Web 3.0, que é um lugar da descentralização, né? Assim, respondendo a pergunta, Max. A gente sai do lugar da presença digital, dos espaços onde eu vou estar, canal, conteúdo e tudo mais, que é ainda muito relevante, e começa a olhar para frente, para um lugar que a gente não sabe como vai ser, mas vai ser um lugar que eu acho que constrói uma internet descentralizada. Tem um... Putz, isso aqui Esse era um mito, né? A internet descentralizada era um mito. Mas... Tem aquele negócio do Jeremiah Owyang, né? Que é um consultor lá do Altimeter, que foi sempre minha grande referência, assim. Era o blog que eu lia. Eu lia 2 blogs, o do Owyang, que é um cara bem massa, assim. Hoje ele fala sobre isso nos spaces do Twitter e eu não tenho nenhum saco para acompanhar. Afinal, filhas, né? E vida. E eu lia muito Contém Conteúdo, que por acaso era um blog que falava sobre conteúdo na época que não tinha redes sociais, que virou hoje uma newsletter e tudo mais, que por acaso esse cara é meu dupla, o Mauro. Legal. Eu comecei a trabalhar no Lab e ele também é um head de estratégia criativa da conta de Itaú. Eu falei, cara... Né? Ele foi me passar lá os acessos de umas paradas lá pra gente fazer, enfim, precisava fazer um workshop lá. E eu, bicho... Eu te conheço, velho. Sei lá de onde, tal. Qual é o teu nome mesmo, velho? Mauro Amaral. Eu botei no Google e apareceu a logo do conteúdo. Eu falei, meu irmão, prazer, velho. Você é uma pessoa, né? Que massa. E nessa época, lendo muito essa lógica do conteúdo, era um blog, né? Tal. A gente entrava nesse lugar de, enfim... se conectar já era uma microcomunidade ali que até hoje existe. Eu sigo esse cara há 10 anos, né? Uhum. Independente dele virar uma pessoa, né? Se materializar, sair do metaverso. Acabou indo para esse lugar, assim, né? Da gente poder acompanhar essa evolução. E ele colocou no Contém Conteúdo, e aí eu peguei o fio de novo. Corte. Eu tinha esquecido o que ia falar, velho. Ele colocou no sei lá, essa semana aí eu até falei pra ele. Ele falou da seguinte forma, falou, pô, gente, vamos pro Discord? O que vocês acham? Né? Trocando com a comunidade, assim. Óbvio que hoje em dia, né, a gente antes era uma grande referência e hoje em dia é uma coisa que me alimenta porque ele faz uma curadoria de coisas que eu poderia estar lendo, mas ele está lendo para mim e me dizendo, né? Então, maravilhoso, obrigado. Vida, né? Porque essa é a vida, né? E ele tá com de ler tudo. Né? Não consegue ler tudo. Hoje é tudo, né? Pois é, e ele faz esse trabalho incrível e tal. Vive isso, né, na pele. E aí ele colocou lá, né? Eu estou tentando entrar com vocês aqui numa comunicação sem algoritmo. E isso responde a tua pergunta, Max. Assim, acho que daqui para frente a gente passa a exercitar lugares de uma comunicação sem algoritmo, sem um grande ambiente de internets diferentes, né? De núcleos na internet, né? De ter um lugar que você busca coisas e acha tudo, de ter um lugar que você entra e acha todos os seus amigos,
E isso gera um incômodo pra gente que é aqui, né? 30 a mais, mas assim, pra molecada é isso, né? Você corta, vou fazer um corte aqui, assim, sobre futebol, voltando no Sport TV, né? Putz, maravilhoso, né? Era ligar a televisão e ver o jogo do Flamengo. Lindo. Cara, hoje quando vai ter jogo do Flamengo, é assim, eu vou ver o jogo na Twitch, fake, tipo assim, um moleque que tá transmitindo uma parada que ele paga o acesso. Eu fiquei de cara, tem lá o Carioca TV, o Flá TV, que você tem que pagar como um streaming. E aí tem a galera que hackeia isso. E aí tem um moleque da Twitch que pega o hackeado e transmite. E tipo, velho, né? É o que o Casimiro fala, né? Tipo assim, não existe mais você ser o owner de uma coisa, de um conteúdo. O dono, né? Você não é mais não existe, dono, você não é o mundo é dono, remixado, né? A gente tá entrando no mundo remixado e isso, por um lado, né? Nas relações entre marcas e tudo mais, é quando você tem que entrar nessas trocas, começar a trocar por trocar, velho, por trocar. Você vai ter uma audiência ali, mas você quer trocar, você quer testar, né? Não existe mais cravar e esse papel de planejamento até hoje colocou a gente num lugar de, putz, resolve meu problema e diz pra onde eu tenho que ir. Cara, não. Eu entendo o seu problema e te digo as possibilidades que a gente vai testar junto, na colaboração, na troca, e vai testar, óbvio que envolve dinheiro. Tem o dinheiro com menos risco e o dinheiro com mais risco, né? Então tem esse lugar do remix, né? Então, assim, sei lá, ele transmitiu outro dia, não que eu goste tanto do Neymar, assim, mas ele transmitiu lá o episódio, bateu o recorde da Twitch com o primeiro episódio do documentário do Neymar. Aí vamos ver quem é o Casimiro, né? É a maior influência do Brasil hoje em termos de engajamento. Fez a maior live da história brasileira na Twitch, transmitindo um conteúdo do Neymar da Netflix. Só que a Twitch é da Amazon, que é um concorrente da Netflix, né? E o Casimiro, ele trabalha para a TNT e estava fazendo um negócio sobre futebol sem ser para a TNT. E no dia seguinte ele transmitiu um jogo do Flamengo do Cariocão que não passa mais na televisão, sacou? Então, assim, tá claro, né, gente? É um remix. Assim, É um tá grande claro. remix. Esse é o lugar que a gente tá hoje. Isso tá óbvio. E pra frente, assim, com a Web3, né? Que a gente entra aí que a gente falava web semântica. Quantos slides a gente fez de web semântica pra caixa que os caras perguntavam o que era? Eu falava, cara, não sei. Como tu bota no slide e fala que não sabe? Eu falei, brother, não dá pra saber, velho. Então, começou a rolar, agora a gente não sabe ainda, né? Mas é o lugar das comunidades fechadas, assim. Voltando na história da Web3, né? Assim, tem essa lógica que a gente falou do remix, né? Que é fato. E nada de ninguém, né? Assim, você ter posse é uma parada absurda pra mim hoje em dia, assim. E quando você vai pra Web3, né? A gente vai pro lugar das comunidades, assim. E aí é onde a gente fala lá da propósito, né? Que a gente olhou um lugar de construir um valor de né? Qual que é a tua? O que tu quer fazer, né? Por que você tá fazendo isso, assim? Para as pessoas entenderem e falarem, pô, legal, tanto as pessoas de fora quanto as pessoas de dentro das empresas, né? É um absurdo a pessoa ir trabalhar numa lógica de ficar sendo o Charlie Chaplin ali, né? Assim, não é isso. A pessoa tem que ir lá e falar, pô, tô colaborando com essa lógica aqui. Tô colaborando para, enfim, mais inclusão no esporte, como o Sport TV. Ou tô colaborando para, sei lá, trazer uma nova lógica de comunicação, entretenimento e uma coisa mais tranquila, de uma forma de consumir conteúdo diferente para quem trabalha lá com o Casimiro ou esses podcasts famosos, assim. E aí, quando a gente traz isso para o nosso pensamento de visão de mundo, assim, de comunicação, a gente saiu desse lugar e falou, beleza, agora todo mundo entendeu isso, né? É bem comum todo mundo vender o Golden Circle, né? O porquê, o como e o quê. Apesar dessa leitura ser sempre uma leitura para fazer um filme que não tem nada a ver com a história da empresa, né? Conta uma história que, na verdade, muitas vezes é uma história que é só para vender, né? E eu sou totalmente contra isso. Mas quando você internaliza isso, você vê mudança. A gente viu muita mudança em relação a isso, né? Foi muito legal o trabalho que a gente fez com a Ilha lá, né? Que era a IS, virou Ilha, enfim, lá com o Rafa, mas... E a gente vê as coisas, a gente vê as pessoas comprando a ideia. É sobre isso. O que a gente quer com isso agora, né? A partir desse momento que a gente vê o mercado falando sobre isso, a gente se deu por satisfeito.
E acabou olhando para um lugar de se perguntar, e agora, né? Para onde está indo a comunicação e o que a gente vai fazer? E a comunicação vai para um lugar descentralizado, vai para um lugar sem algoritmo, né? Vai para um lugar em que não tem tradutores, que tem seus interesses ali, né? E que geram tantos problemas, né? Assim, quem não tem FOMO hoje em dia, né? Se você não colocou o seu limite de Instagram, coloque, né? Porque é um problema, assim. Eu já passei por isso, passo por isso, assim, né? Meio que tem horas que você se pega no celular há 20 minutos lá e a vida acontecendo, né? E aí isso vai para o lugar das comunidades. É quando você rompe a barreira do funil de conversão lá, né? De chamar a atenção, de vender os valores da empresa, de convencer as pessoas de que aquilo é bom para elas, ou, enfim, mostrar que é bom mesmo, e fazer ela comprar, e traz essas pessoas para dentro e fala, gente, vamos construir um negócio junto aqui. Eu tava falando aqui do Mauro, do conteúdo, né? Gente, vamos lá pro Discord, vamos formar uma comunidade, vamos tentar se conversar cada vez mais sem algoritmo. É crescimento das newsletters, toda essa troca entre pessoas que são a comunidade, né? E sem a pressão do curte aí, compartilha para poder ser visto, né? Isso traz até o problema para os próprios influencers hoje em dia, né? Tem muita influencer que tá com problema de saúde mental, né? Esse menino agora se afastou, o Felipe Neto se afastou. Quem fica gigante está se afastando porque vira um grande Big Brother, né? E o Big Brother a gente sabe que é isso, né? Inclusive, parentes. Tá ali para isso, né? Tá ali para isso, né? Se existe um respeito à saúde mental das pessoas, não funciona para a sociedade. Porque não dá like, não dá compartilhamento, não vende, né? A saúde física, né? A agressão física não pode ser expulsa. A menina lá deu a baldada na cabeça da outra, foi expulsa. A saúde mental fica onde, né? Você pode agredir mentalmente as pessoas, você pode abusar, você pode ser um monte de coisa ali que é justamente em função dessa lógica de ter as traduções, né, das plataformas, né? Na minha opinião, assim, acho que isso... As mediações, né? As grandes mediações. Os grandes núcleos da internet. As grandes mediações, né? Que não são mediadas, né? E você fala disso há muito tempo, né, Max? Sobre o impacto de mediações. Porque quando você fala de algoritmo, por exemplo, por que algoritmo é tão problemático? Porque o algoritmo é uma plataforma mediando a minha relação social. Isso. Pois é. O algoritmo é uma plataforma dizendo o que eu vejo e o que eu não vejo. É condicionando esse conceito de bolha. Eu acho que quando a gente começou a falar disso no marketing digital, e eu cheguei tarde, né, nessa discussão. Eu já cheguei nessa minha transição. Que bom pra você. Mas quando eu cheguei, essa discussão acontecia... Essa discussão já estava num nível que o impacto social do condicionamento de algoritmo era uma coisa quase que irreversível, né? As polarizações que a gente vê hoje são insanas. Né? Por quê? Porque a gente tá... E agora eu acho que isso é importante. A gente tá cansado de algoritmo mediar a gente. Isso. A gente tá cansado de ser percebido por um algoritmo e não ter a possibilidade de expandir um pouco nossa mente também, né? Uhum. No fundo, era um fenômeno social. Eu tive a oportunidade, enfim, em algum ponto. A gente tá falando de um fenômeno social ou uma recompensa pela audiência? Essa discussão total, clássica. Assim, isso vai pro lugar até da... E aí muda o que é a realidade, né? Altera a realidade, assim, porque tem o lugar da mediação do que você vê ou não vê, interage, do que você se relaciona como consumidor disso. E tem o lado do produtor, e todos somos, né? Quem não faz um post, eu acabei de postar no Stories que eu tava aqui, assim. A questão é que eu não tô nem aí se vão ver ou não, né? Tipo, finalmente, já estive muito, né? Mas assim, as pessoas que começaram a produzir conteúdo e começaram a construir uma relação em cima de algoritmo, e que foi do jeito que deu, né? Assim que é, ou ainda, né? Vai deixar de ser, na minha opinião. Elas passaram a falar não o que elas acham, não o que elas querem, nem na forma que elas se sentem confortáveis com o que elas são, né? Elas acabaram indo para um lugar de responder aquilo que funciona. E aí é onde a métrica de engajamento, a métrica regrada por o algoritmo, ela entra num lugar perigoso, assim. Porque é desrespeitoso. Né? Assim, na moral, sabe? A gente tem que, como profissionais de comunicação, eu tive um debate recentemente sobre isso. Não, a gente tem que colocar a nossa opinião, tal, tarará, porque se o cliente não acha que não dá, a gente tem que mostrar que funciona. Funciona pra quem, sabe? Assim, o que a gente quer com isso, velho? Assim, desculpa.
né? E esse incômodo numa relação de trabalho, eu simplesmente vi minha cara. Aí você tem esse negócio da câmera hoje em dia, né? Trabalho remoto. Eu falei, velho. Eu comecei a ficar assim, eu me vi na câmera, eu falei, eita, deixa eu fingir que eu tô de boa. Né? Mas é isso, assim. Quando a gente sai desse lugar para evoluir para um outro lugar, né? De se comunicar, né? De trocar conteúdo, de trocar, enfim, pessoas falando com pessoas usando o digital, né? Que é cada vez mais comum, óbvio. Isso vai para um lugar enfim, da gente voltar para um espaço de uma troca honesta. E isso constrói um valor que, numa boa, assim, se eu, sei lá, eu não tô nem aí pro e-commerce que eu vou comprar. Eu tô aí pro preço da parada e se aquele e-commerce vai me entregar. É o único check que eu faço. E beleza, sacou? Eu não sei. Às vezes eu compro e eu fico, meu irmão, onde é que eu comprei essa parada? Eu entro na Magalu, entro na Americanas, entro no Submarino, entro em todos. Aí eu acho lá, a sua compra aqui. Aí vejo no e-mail, dou um jeito, mas assim, eu demoro. Não tenho fidelidade nessa parada, assim. E ter uma empresa é sobre fidelizar pessoas, né? É você ter recorrência, você conseguir conduzir as suas receitas de uma forma que você tenha segurança para fazer seus movimentos ali. E acho que esse espaço da web descentralizada, de você não depender do algoritmo, de você construir comunidade, é um espaço que você vai ter que ser mais honesto com as pessoas e escutar de verdade, assim. Alan, você acha que é por isso que influenciadores vingaram? Assim, porque a gente tá falando muito de Casimiro, por exemplo. Eu acho que um negócio que você falou que eu achei muito legal é... Por que... Traz o microfone pra você. Oi, Brasil. Não precisa nem cortar isso. Como você escolhe onde você vai ver a transmissão do Flamengo? Eu decidi há muito pouco tempo que eu amo basquete. Eu sempre amei basquete. Você aceitou, né? Eu aceitei, que bom. Entretenimento é bom demais. Eu decidi que eu preciso criar um podcast comigo narrando basquete. Por favor, velho. Mas não tem, assim, meu Deus. E não tem a ver com a técnica do basquete. Tem a ver com os meus comentários pessoais sobre basquete. Isso tem a ver com eu assistir Casemiro narrando futebol e falar... Tem a ver com a conexão, tem a ver com eu não saber... De repente o Casemiro vai lá e abre o áudio de alguém que tá no Discord com ele e essa pessoa faz um comentário absurdo e eu sinto que eu tô em casa e eu sinto que, sabe, tipo, putz, total. Beleza, seria mais legal se eu tivesse vários amigos assistindo o jogo do Flamengo? Talvez seria, mas na ausência disso... Eu tenho uma comunidade ali, eu tenho pessoas humanizadas, sabe? O chat tá rolando, velho. E é muito bom, assim. É isso. Essa galera que transmite o hackeado na Twitch ilegalmente, cara, assim, quando é um jogo tipo Flamengo e Madureira, sabe? Que, tipo assim, não é um jogo, né? É um treino, sei lá. Eu acabo olhando ali e fica aparecendo assim, as mensagens do chat. Aí o cara que tá transmitindo, ele fica, emitindo opinião aleatoriamente. É um moleque, não sei lá onde. E muito ruim, assim. É muito ruim. E aí fica passando o chat. Cala a boca, porra. Fica calado aí, a gente quer ver o jogo, não sei o quê. Isso é muito bom. Pra esse jogo. Aí quando eu fui ver um jogo mais legal, assim, um Fla-Flu, saudades, Globo, Galvão Bueno. Tipo, tem um profissionalismo ali. E aí tá a honestidade da coisa, sabe? Tipo assim, como que eu escolho? Teve um jogo do Corinthians, recentemente... acho que foi do Corinthians. O Paulistão é sempre mais organizado que o Cariocão, né? Tipo, as coisas são bem feitas, assim. É uma outra entidade. Né? Uma leve avaliação pessoal aqui, rapidamente. né? Tipo assim, Cariocão é uma várzea. Eu não acompanho futebol. O futebol demora muito pra acontecer qualquer coisa. Não, na final, Palmeiras e Flamengo, velho, até sai um gol naquilo, eu tava vendo um monte de flamenguista, todo mundo sofrendo. Aí tinha um palmeirense na mesa ali, que quando deu o gol, o cara pulou, que nem um desesperado. Eu falei, nossa, tanto tempo perdido aqui pra nada. Total, assim. Falando de profissionalismo, né? Assim, São Paulo, o profissional é muito valorizado. Então, se a gente for falar de cerveja, vamos pro Rio. Então, assim, não que eu tô trabalhando numa empresa carioca, né? E a galera é massa. E o mais legal é que tem um ritmo, tipo assim, tá todo mundo querendo fazer e tal. Mas, enfim, voltando pro futebol, rolando essa parada, né? Tudo hackeado, tudo, né? No carioca. E no Paulista, eu fui olhar lá um jogo do São Paulo, eu acho. Um dos amigos que eu fiz fazendo esse trabalho do Sport TV.
A gente fez um grupo ali, né? Que é todo mundo apaixonado por futebol. Massa. E pira na parada do conteúdo e tal. E manda, olha aqui, tá rolando uma parada que a gente falou aqui lá tantos meses atrás e tal. E aí ele mandou um jogo de São Paulo, aí eu entrei no jogo, tinha a narração oficial do Paulistão TV, sei lá. E você ia lá no YouTube e tinha alterar áudio, né? Você pode escolher o canal de áudio. Aí tinha a transmissão por influenciadores, que é outra experiência, assim, tipo, é um bando de maluco falando besteira. Mas e tipo, na mesma transmissão. na mesma transmissão, com vozes diferentes, áudios diferentes. Então, assim, porra, é uma troca legal. E aí, beleza, a métrica tá ali. E qual que é o jogo aí? Tipo assim, eu tô transmitindo. Quanto mais a gente vê, se eu tiver mais 75 canais de áudio, legal, velho. Se eu tiver uma pessoa em cada canal e isso aumentar a audiência, isso movimentar ali, maravilhoso, sabe? Então, as trocas ficam honestas, sacou? Porque você acaba trabalhando nichos de interesse. As pessoas são diferentes, né? A comunicação de massa ela é muito cruel, porque ela tenta manipular as pessoas. E essa é E o te convencer que é aquilo, né? Isso que tá na ementa dos custos de publicidade, velho. Isso. Ó, você precisa convencer que é isso. Né? Você está assim, convencendo as pessoas. Você vai ser avaliado para passar de semestre lá, sei lá, se a sua peça convence alguém de que, tipo assim, vende aqui uma parada inútil, né? Esses são os briefings da faculdade. E, tipo, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Esse negócio mudou. Tipo assim, não é sobre isso. É sobre a gente construir relações boas, pô. E essa é uma perspectiva, eu imagino que antiga. Eu não sou formado em publicidade, né? Não tenho propriedade Mas suficiente. tá rolando. Mas parece algo antigo, né? Parece algo... Já consolidado há muito tempo. E tá lá. E assim, né? Aquela história do macaco, né? Vai trocando os macacos e todos pegam o hábito dos que estavam lá antes sem saber por quê. Então, assim, é sobre criar conexões reais. Essa é uma frase muito, né, de título de PowerPoint, mas na prática é isso, assim, para de boostagem qualquer, que essa galera curte, vamos dar o que eles querem, velho. As redes sociais, o meu primeiro slide, eu ainda tô fazendo slide, eu vou parar de fazer slide, velho. Quando eu parar de fazer slide, vocês vão, é a vitória, assim. É a vitória. Aí eu morro, tá ligado? Tipo, nasci pra então, isso. pelo amor de Deus, mantém aí. Faz slide, velho. Eu vou fazer uma camiseta pra vocês. Existe vida mais PowerPoint. Existe vida. O Keynote. Mas enfim, assim, é a frase clássica, né, assim, de você colocar da conexão real, mas que assim, ainda é dolorido, assim, é dolorido pra mim falar pro cliente, contar essa história de uma maneira que não é num papo aberto como a gente tá tendo aqui, e que faça sentido dentro das métricas, faça sentido dentro do menor risco possível. É uma construção que vai demorar. Da melhor otimização, né? E assim, eu já tive do outro lado do balcão, né, dentro da experiência de estar no marketing, fazer as contratações de agência e tal, não sei o quê, de produzir conteúdo. E dentro de casa você fala, pô, eu quero separar 20% da verba para ficar fazendo teste aqui maluco na internet. Não. Porque a gente vai perder isso, e é um convencimento, e tipo assim, a gente precisa de bons exemplos. Bons exemplos. Agora, conta pra gente, o que é criar conexões reais? Como é que se cria isso? O que é isso? Cara, é o que a gente tem. Nossa troca a gente vai, de vez em quando, suas filhas têm a mesma idade das minhas, a gente se encontra pra tomar cerveja no parque da cidade enquanto elas brincam e beleza. É isso, é sobre isso. Como que a gente faz isso como marca, né? Isso, como é que a gente faz isso como marca? E aí, voltando na história dos slides, né? Eu apresentei hoje lá pra galera uma estratégia, estratégia criativa de social lá. E assim, o grande debate existe todo mundo dentro da marca querendo falar o que quer, né? A gente tem que falar isso, tem que falar A, B, C, D, tem os assets, tem isso, aquilo e tal. E tem a galera falando de Big Brother, que não tá nem aí pra isso. Então, assim, redes sociais, para achar essas conexões na minha opinião, e de muitas outras pessoas, né? É o ponto de encontro entre o que você quer falar e o que as pessoas querem ouvir. Isso muda muito, velho. Isso muda muito as relações. Então, assim, quando a gente fala de publicidade e propaganda, filmes para TV, enfim, essa lógica, né, do owner do canal e do conteúdo, você tem um espaço que
que ele é regido muito pelo ego das histórias, né? Assim, de como eu conto uma história perfeita para convencer uma pessoa de que aquilo é bom. E como que isso vai rodar dentro da publicidade, dentro do mercado publicitário. No fim do dia, nosso mercado ele acaba sendo regido muito por como que eu vou construir algo que eu acho do caralho e alguém num festival de propaganda possa me premiar por isso e eu ganho mais dinheiro com isso. Muito, não é só isso, óbvio, mas assim, tem muito disso, e essa história tem muito também da história do CEO, do cara do business, que ele não tem que entender sobre comunicação. Tudo que a gente falou aqui, o cara que tem que estar preocupado em vender e bater as metas dele, ele não tem que saber disso. É nosso papel falar isso para ele, com dados, com informação, com bons exemplos. Ô, Alan, mas aí, vou te interromper, eu acho assim, não tem que entender, mas precisa entender que o negócio dele é ter conexões reais. Total. E conexões reais, no caso, ter soluções ou produtos ou formatos que as pessoas de fato precisam, que você não empurra mais nada. Ou continua empurrando muita coisa, mas... Uma Alexa, né? Nesse processo. Então, assim, o business, em muitos casos, e eu acho que essa é uma diferença de novos business, né, de novos negócios, que no fundo está crescendo, por que tem aquele, né, startup que está crescendo, etc. Eles são data-driven, totalmente digitais, etc. Sim, também, porque nasceram recente, não um elefante gigante andando, mas eles estão nascendo buscando soluções do descomplicações da vida, né? Então, assim... Sim. Resolvendo dores, né? Resolvendo dores, né? Então, assim... Isso já é muito legal na construção de uma empresa, assim, né? Já nasce resolvendo dores e dá... Bom, de algum, eu não vou dizer propósito, mas sabendo que existe um negócio que precisa ser resolvido, né? Então, assim... Vamos pensar no Nubank. Não sei se... Pega o Uber, cara, mais fácil. Então, assim, Uber, Nubank... olha, peraí, mas estou nascendo que tem um problema real, eu vou me conectar com as pessoas, Por quê? Porque elas têm um problema que tá todo mundo com problema e ninguém resolveu esse negócio até agora, né? Assim, as pessoas não têm como se locomover, os ônibus estão lotados e tal. A gasolina tá cara, o IPVA tá caro, o carro tá caro. Etc. Eu acho que isso, a conexão existir no nível negócio, facilita muito. A gente tá falando de conexões às vezes até de comunicação, né? Como trazer o propósito do negócio e a marca e tal para necessidade de atenção, de consumo e tal, do consumidor certo, da pessoa certa, do usuário certo, sabe o que a gente chama. A sensação que eu tenho é que a gente já teve essa discussão antes, quando a gente falou... Quando a gente trouxe o conceito de inbound e outbound para marketing digital, a gente já estava falando disso. Com outros nomes. A gente já estava falando disso. Lá atrás, a nossa justificativa para isso era: inbound é muito caro. Outbound, parecia barato fazer outbound. Parecia barato. Porque a gente ainda estava com uma percepção de que a volatilidade do que a gente estava vendendo era muito latente, assim. Putz, eu preciso vender na Black Friday. Eu não penso em fidelizar o meu cliente. Eu penso em vender na Black Friday. Isso é muito volátil. Isso é muito imediato. Isso é outbound. Isso é não criar comunidade. Isso é você não criar um laço de... Esse é o papel do CMO, né? Assim, quando eu falei do cara de negócio que não tem que saber... Quem tem que saber é o CMO, e o CMO tem que falar com esse cara e falar: velho, se a gente quer vender na Black Friday sem sofrer, vamos investir durante o ano uma boa parte do dinheiro em trazer as pessoas para cá, velho. Vamos construir com essas pessoas, vamos recompensar essas pessoas pelas ideias delas, vamos dar oportunidade para essas pessoas, vamos conversar com essa galera, velho. Sei lá, é isso, é sobre isso. É tão simples quanto isso. Assim, a complicação é inúmeras ferramentas que vão e vêm todo dia. A gente teve esse debate hoje. Hoje eu tive uma reunião de um prospect e tudo mais sobre inovação, educação de inovação. Assim, um grande grupo, né? Corta. Várias entidades com labs, né, de inovação que precisam trazer esse conteúdo para um lugar só e distribuir esse conteúdo, já que tem muito conhecimento ali, né? Tá todo mundo trabalhando, pensando em inovação, às vezes pensando a mesma coisa, e ninguém sabe que um tá pensando e podem colaborar entre si e trazer esse processo de uma forma mais legal. E fala: pô, Alan, cara,
como é que a gente resolve essa questão? Porque a gente tem 50 labs distribuídos aqui, no Brasil inteiro, as pessoas, né, precisam, elas têm vontade, têm demanda, e a gente tem 27 grupos de WhatsApp de assuntos diferentes com essas pessoas, literalmente. Porque a gente não tem uma plataforma digital, não tem um site, não tem uma plataforma que a gente consegue distribuir. Né? Acho que é uma confusão. E assim, quando fala plataforma, fala, putz, mas né, qual que é a lógica da gente ter uma plataforma se as pessoas vão entrar ali 1, 2, 3 vezes, mas na prática todo mundo acessa 5, 6 sites mesmo, né? E são os mesmos, né? As 4 redes sociais, o Globo.com ou UOL, e é isso, e aí cada um lê a sua especificidade ali, né? Abre mais 3, 4 blogs, um site de uma parada que tu curte, e aí o resto é sob demanda, né? Tipo, eu preciso, busco, acho. E aí a gente se tocou na conversa desse problema, temos que ter um site, me ajuda a construir essa parada, que vem desse lugar, né? Que a gente trabalhou nos últimos 15 anos. E falou, gente, vocês têm a comunidade, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma régua aqui pra gente conversar com essa galera e eles dizerem qual que é o melhor lugar. Pronto, resolve. Nosso trabalho aqui vai ser trocar ideia com essa galera. Uhum. Eles estão todos em Brasília? Não. Então vamos fazer isso online, colaborativamente. E tira esse piano das costas, gente. Na moral, vocês querem um orçamento hoje porque tem que fazer não sei o quê, porque tem que fazer o site até sei lá quando, porque senão não tem mais verba. Tá? Para, velho. Calma, eu vou mandar um orçamento aí segunda, mas tira o piano das costas que vocês têm que construir uma plataforma. Vocês não. A questão é qual é a lógica do conteúdo, porque a forma de distribuição vai mudar, velho. Vocês vão construir um negócio hoje, botar 100 mil reais, e amanhã isso pode ser horrível. Podem lançar uma parada igual foi o iPhone, e aí? Né? Como você vai ser owner da informação que você quer passar, e você vai ser volátil. Remix. No mundo remix. Para você ser volátil, é isso aqui que a gente está fazendo, né? Quem disse que ano passado a gente ia imaginar essa situação aqui? Então é isso, né? O tal mundo VUCA, mundo bunny e tal, também é outro termo muito, muito clichê, mas que se você olha ele de perto, é isso, é pandemia, é todo mundo rebolando, é todo mundo procurando analista, é todo mundo valorizando descer do prédio para olhar a galera jogando bola na quadra da esquina. E tipo, gente, eu vou arrumar um cachorro para falar aí pro fumódromo, saca? Pra ter uma razão, né? A gente falou sobre isso também em outro job, que é o desejo, né? Assim, que move a gente, né? É o desejo de você fazer alguma coisa, a vontade de satisfazer vontades. E a pandemia tirou as vontades da gente porque não podia fazer. Fudeu, tá ligado? Como que a gente faz isso na comunicação, né? Mantém as pessoas com vontade. No fim do dia é isso, assim. E como é que mantém? E como é que faz? Como é que gera esse processo? Como é que cria essa comunidade? Como é que faz isso? Como é que isso é genuíno? Como é que você tem atalhos? Como é que funciona? Cara, assim, pergunta cabeluda. Na boa, assim, o lugar que a gente se coloca, assim, né? Me coloco muito na construção maior que eu tenho até hoje com a D, que é da propósito. E tento exercitar lá no lab, sair do lugar de quem faz as coisas e entrega soluções como comunicador, né, como profissional de comunicação. Eu não me sinto à vontade para fazer afirmações, sabe? Tipo, essa sua pergunta eu não respondo ela de forma direta, porque eu não respondo ela de forma direta para os clientes. Meu papel é de facilitar encontrar esse caminho colaborativamente. É ativar o consciente coletivo. Se você é um contratante e faz essa pergunta, você tem uma ideia. Assim como quem falou comigo hoje tinha. Vamos ter um portal, um blog e tal. Não. Você tem uma ideia, você tem outra. E quando a gente abre a porteira para falar, você vai falar a tua ideia e depois você vai estar falando várias outras. Ela também, a gente junta isso e testa, velho. Meu papel é de ser facilitador e ter ferramentas para colaboração, para que as pessoas possam achar os seus caminhos. E você como, digamos, se você é um CMO da empresa, enfim, um líder de um negócio,
você sabe do que você tá falando muito mais do que eu, sacou? Tipo, o publicitário, ele sempre foi o mágico, né? Assim, o arquétipo do mágico. Aqui, velho, você vai fazer um filme, né? Para. Apenas parem com isso. O caminho é muito da gente colaborar e achar os caminhos, tanto aí, indo para um outro caminho aqui de fala, né? Você está aberto a escutar, né, também. Acho que ao invés de a gente achar um caminho para falar e afirmar, a gente tem um caminho de escutar, pô. É o que vocês fazem, né? Quando vocês fazem um teste de... Aquela história que vocês trouxeram, os testes de narrativa. Pô, você pega lá 100 pessoas, liga para elas e fala A para uma, B para outra, C para outra, trocando nessas letras aqui. Se eu tô falando da pessoa A, B ou C, porque isso envolve um investimento de 100 milhões. Sei lá, para um Ambev da vida. Meu irmão, isso é colaboração, velho. Isso é você faz, Max. Esse mesmo caminho, isso, né? E na prática eu acho que é isso que a gente tem que promover no mercado, sabe? Assim, e vocês são um grande centro, né? Um grande hub que explica para as pessoas as relações. Explica para as marcas as relações entre pessoas, assim, no fim do dia. O que elas gostam, o que elas não gostam, qual que é a propensão de A, de C, né? No fim do dia, vocês estão falando para a gente. Deixa eu tentar trazer aqui um diálogo com todo mundo. Vamos escutar as pessoas, elas estão falando, velho. Na web, quando começou a rede social, começou esse movimento das pessoas falarem. É só escutar, né? Que isso envolve um puta trabalho e tal, não sei o quê. Eu já contratei quantas vezes vocês e não parei pra fazer o curso, porque eu sei que é treta, né? Eu já falei, vou fazer o curso, né? Parar de pagar a maior grana lá pra IBEPAD e tal. Vou cobrar minha cerveja lá do Max. Mas é isso, assim, eu tenho minha especialidade e é isso. Cada um tá prefiro que vocês façam essa curadoria por mim, porque eu não sei, não tenho sem tempo, irmão, né? Uma coisa que você estava falando que eu fiquei pensando eu acho que a gente fala isso de outras formas, mas a gente estava falando muito de porque a gente tem que fugir de algoritmos, porque plataformas enviesam a gente, nossa opinião e polarização e blá blá blá. Eu acho que esse negócio de data-driven só funciona se a gente encarar como um meio para a gente sair dessas bolhas individuais que a gente acabou entrando e foram exacerbadas pelos esses algoritmos. Sejam eles de redes sociais, sejam eles algoritmos até sociais, de eu tenho minha opinião baseada nisso aqui. Eu conheço vocês. Eu nem sempre, em outras conversas a gente falou sobre isso, eu nem sempre vou vender ou vou entregar a mensagem para vocês. Às vezes eu vou ter que extrapolar isso aqui e data-driven só funciona se eu estiver disposto a olhar para fora dessa bolha e escutar o que eles têm para dizer, traduzir da melhor forma possível e te entregar uma informação que você, enquanto uma pessoa que cria um planejamento, cria algo continuado de comunicação, possa trabalhar e construir em cima. Isso. Porque senão a gente vai continuar numa publicidade, e aí eu vou usar a publicidade porque a gente estava falando disso, mas nessa comunicação unidirecionada, na qual eu falo pelo meu ego, pelo meu conceito de marca que não tem nada a ver com o meu público. E no final das contas, será que eu vou ter resultado de verdade? A não ser um troféu, numa estante? Assim? Total. Papo de sociólogo, né? Tipo assim, estamos aqui na galera de humanas na empresa de exatas. Mas que nem existe isso aí também. É isso, né? O algoritmo ele existe, a gente tem que respeitar. Vamos seguir jogando o jogo, né? Acho que essa parada do jogar o jogo, né? Foi quando eu entendi a política, assim, trazendo aqui para o nosso universo. Sempre neguei a querer entender. E, enfim, tenho minha visão política e tal. E hoje, né, nesse cenário agora de polarização entre lado A e lado B, isso existe para todas as marcas, para tudo, né? Tudo. Tipo assim, se você quer se promover, é só você falar mal do melhor. Né? Que você acaba provocando e isso vira um debate Big Brother, que quanto mais machucar, melhor, né? Isso funciona nessa história, mas assim, quando a gente tem a seriedade de trabalhar com isso, tentando promover um caminho que é um caminho que a gente respeita as pessoas, que a gente respeita o tempo delas, que a gente é honesto, velho. A gente funciona. Tem um motivo de ser publicitário, de trabalhar com o que a gente faz, velho. Porque senão, sinceramente, eu já tentei sair
Já tentei sair da publicidade várias vezes, já abri espaço cultural, já abri a loja de açaí em clube, sacou? E na prática eu tinha que ficar vendendo açaí lá e pensar em ações de publicidade, parará. Bom, É isso, fugiu, saca? voltou. E assim, no fim do dia a gente tá falando sobre trocas, né? Trocas de valor, assim, não de preço, né? De valor. Uhum. O que é valoroso pra você e o que te motiva a sair de casa, pô. Pra fazer O que isso, tu, claro. né? Ou sair ali, se movimentar e, tipo assim, em vez de eu olhar meu Instagram, eu vou olhar o site da Magalu pra ver se eu acho uma pechincha, porque eu sempre tô lá e do nada aparece uma parada maneira pra mim, eles me perguntam o que eu acho. E, pô, é maneiro lá. Eu tenho uma amiga que, a Mari, ela sempre fala assim, Alan, depois que eu me mudei pro Rio, na moral, aqui tem várias, ela gosta de ter uns achados, ela arranha dos achados, né? Compraram lá, sabe aquelas cadeiras sabe aquelas poltronas de rico? Tem tipo assinar, tem um nome, sei lá, a poltrona que o Niemeyer desenhou. Ela, Alan, eu achei essa parada na OLX, velho, Baratex. Porque, sei lá, no caso de um velho X lá, achou, estavam se desfazendo, eu comprei lá por 500 conto. Ela falou, cara, é a melhor rede social do mundo, o OLX. E tipo assim, ela trocou o Instagram pela OLX, porque é maneiro, tá ligado? Eu sou um heavy user, vendedor de OLX. E é isso, né? Massa, na prática massa. é isso. Motiva ela porque ela Abre lá e acha tem um achados, negócio né? E qual que é, E a qual que é a negociação, propaganda? a troca da negociação. Qual que é a propaganda do OLX, né? Então, né? Pô, chega aí que tem achados, né? Você vai encontrar algo que tem valor pra você, assim. Lógico. Alan, agora mudando um pouco de assunto. A gente tá... Medo. Não. Fica frio. A gente tem falado bastante, a gente lançou, né, assim, um curso sobre você influenciador, com a professora Karen. Como é que você encaixa influenciadores nessa estratégia de conteúdo e comunidades? Como é que funciona isso? Tenho aprendido muito, tá? Assim, eu não sempre, como eu falei, né? Eu tava como agência há 7 anos atrás e depois eu vi que essa parada de ficar executando não é minha, deu pra perceber, né? Gosto de ficar contestando as relações e tal, e essa é a minha parada. E agora que eu fui pro Lab, comecei a fazer junto com um time que tem especialidade nisso, né? Que eu aprendi até agora e que nos exercícios, grandes exercícios que a gente está fazendo lá, no final das contas são as bases, né? Quais são as bases que a gente tem para trabalhar? Então, assim, quando a gente sai desse lugar de comprar espaços para convencer alguém e entra num lugar de troca, que é o que a gente estava falando agora, a gente pode trocar dentro de um espaço de pessoas que vão te seguir. Então, assim, eu tenho um @ibepad do Instagram. Todas as pessoas que estão ali é porque sabem quem vocês são. Uhum. Certo? Elas estão na internet e estão lá no vício do algoritmo, que é o nosso trabalho, né? Uma parte do nosso trabalho. Porque elas sabem quem é o IBPAD, elas têm valor naquilo, elas gostam daquela parada e tal. Isso é 0,1% das pessoas que estão no Instagram. E assim, eu tava até falando de vocês ontem com o CEO lá do Lab, porque foi, pô, velho, a gente tem que tem umas paradas que eu fiz recente lá com essa galera que super cabe pra gente, a gente não tá fazendo aqui, bora treinar a galera aqui e tal, sobre isso, bora trocar uma ideia lá e ver que se acha um ponto em comum. De novo, né? A mesma parada. Então, assim, a gente tem essa base de pessoas que estão atentas a gente. Mesma coisa da galera que eu falei agora dos labs de inovação. Tem 27 grupos de WhatsApp, é uma galera que tá afim, mas tem uma galera que nem sabe que tá afim. Esse é o bonito da propaganda, né? Uhum. Só que esse caminho da propaganda, você vai fazer uma campanha de televisão e falar, compre análise de dados e pesquisas, não vai, né? Não. Mas assim, a galera tá falando de Big Brother, né? Hoje, fevereiro de 2022, e infelizmente não vai falar de carnaval. Essas pessoas que estão falando de Big Brother, algumas dessas pessoas vão falar, putz, quando eu analiso o comportamento dessas pessoas, eu percebi que tem uma pessoa que todas as terças-feiras ela olha pra câmera e faz uma brincadeira, porque ela tá jogando. Porque ela tá jogando pra edição da Globo do final do dia. Isso tem match com o que vocês fazem, não tem?
Ela fez uma análise de uma informação e Definir encontrou um padrão e lá, ó. Identificar padrão, observar a realidade, identificar padrões. Você pode pegar isso, botar na ferramenta aqui e tal, ver qual que é a repercussão dessa parada e falar, pô, quer trabalhar com a gente aqui? Olha só, a gente pegou o que você falou e fez uma análise de padrão sobre isso e tá aqui o gráfico. As pessoas falam, que porra é IBPAD, mano? Que é essa galera que manda no gráfico? Porque eu falei dessa menina. E aí você percebeu que essa pessoa, né, trabalha com XYZ, ou então é uma influencer, ou então é algo que vai te dar benefícios no algoritmo no fim do dia. Você vai acabar falando com ela sem ela querer ter a sua atenção, de uma forma que dialoga com o que ela gosta, né? Então você vai falar com essa galera aí, de forma direta. Você vai falar de um assunto indireto, numa interação direta, one-to-one ali. E aí tem um outro lugar de zilhões de pessoas que seguem a AD Maravilha, que seguem sei lá quem, e essa pessoa tem esse canal, velho. Então o papel do influenciador, o papel dessas pessoas é que ela tem uma gestão ela tem uma comunidade na mão dela. Tem pessoas que gostam do jeito que ela fala, seja o que for que ela estiver falando. Do jeito dela. Do jeito dela, na intenção dela. Então, sei lá, a Alexandra, né? Esposa da Cacheta, que enfim, conviveu muito com a gente aqui quando ela estava em Brasília. Tem a questão do corpo livre e tudo mais, enfim. Mas a Alexandra faz compras de Black Friday também, né? As pessoas estão seguindo ela por causa da questão do corpo livre, de autoaceitação, de contestar esses códigos sociais e tudo mais. E aí é um trabalho de influência legal, né? Que tem uma formação de opinião ali, uma construção de uma inversão de valores ruins e valores bons, né? Ela faz compra, pô. E ela pode falar pra galera dela o que ela tá comprando. Porque as pessoas gostam dela. E qual que é o papel da marca nisso, né? Ô Alexandre, você pode falar, né? Vamos fazer uma troca, vamos trocar aqui, né? Deixa eu acessar o seu mundo. E aí você troca ideia com a tua galera, falando o que você compra aqui nesse momento. Simples assim, velho. E aí a sua marca entra por um porta-voz, por alguém que traduz com valor, se você tiver valor, né? Entra de uma forma muito mais amigável, uma forma muito menos invasiva. É mais ou menos o que você fazem, comprando lá X milhões de inserções no Jornal Nacional, enfim. Só que ali é tipo assim, brother, tô aqui pra ver o Jornal Nacional e você tá me vendendo sei lá o quê. Eu tô querendo ver notícia, né? É outra lógica, assim, é totalmente diferente. Então, assim, esses influenciadores têm os papéis de dialogar com pessoas que você pode atingir de forma invasiva, de você atingir de uma forma que interrompe o que ela está fazendo e que é horrível, aquele pré-load de vídeo, aquelas paradas aí, Deus me livre, eu nunca vou recomendar isso para ninguém, velho. A não ser que seja um e-commerce e tal, mas assim, não é a minha, não vou ser eu que vou recomendar, vai ser alguém que trabalha com isso. De vídeo. Tá ligado? E assim, essas paradas assim é interruptivo, funciona, vende e tal, legal, tem quem faça, não faço. Porque eu não acho legal. Mas quando você entra nessa lógica do influenciador e essa pessoa tem match com você, né? E aí você tem que ter um papel de escolher muito bem. Você vai fazer um orçamento de influenciador, a gente fez agora recente. Chega lá o valor de mesma média, tá? Eu fiz um cálculo besta lá de engajamento dividido pelo valor que a pessoa cobrou. Tem 0.01, então tipo assim, 1 para 1, e tem o 0.70. E assim, o que você quer fazer? Você quer fazer uma campanha de Black Friday e atingir muita gente e vender pra cacete? O 0.70 fala com mais pessoas e cobra 70 vezes mais que o outro, mas ele fala com 5 milhões de pessoas? Beleza, tá com dinheiro, paga isso, se paga lá, fecha a conta, maneiro. Você quer construir uma relação com a comunidade? Você percebeu que comunidade é importante? Né? Você está olhando para a Black Friday de 2023 e não para essa? Você está apontando um caminho, né? Você está deixando de resolver um problema de negócio, de venda, né? Uma treta ali para construir uma coisa
que te dá valor a longo prazo, pô, quem tá fazendo um negócio e cresce com essas pessoas. Porque quando você faz isso, a audiência dela cresce, ela ganha mais dinheiro das plataformas. Traz essas pessoas para você e constrói com elas. Entrega mesmo, assim, na moral, assim, não é porque é barato ou é caro, é porque a troca tem que ser válida para a marca também, sabe? Então você construir isso, você quando recebe o orçamento, você percebe quem quer trabalhar com você e quem quer ganhar dinheiro com você. Então, assim, às vezes você pode pagar, tem relações que são promíscuas mesmo, né? Tipo assim, Tinder tá aí, né? Sei lá. E pronto. Né? E beleza, tá valendo, vamos julgar, mas assim, quer construir uma parada que você vai ter menos custo, mais valor e uma construção que você depende menos dessas tretas que você tá resolvendo agora, pô, constrói relação com quem quer construir com você e que tem audiência que vai falar com quem você quer falar, que dá match com o que você faz, né? E é muito a ideia de que você pode reproduzir a sua comunicação de massa só com influenciadores, o que vai fazer do influenciador um meio, né, e não uma lógica de comunidade, ou trabalhar a comunidade de verdade, discutir comunidade, discutir essa construção coletiva, que é uma outra forma de comunicação, que pode dar certo ou não. Essas coisas andam em paralelo, né? Assim como o SEO, assim como técnicas de UX, assim como essas coisas todas. Eu acredito e promovo essa, que é a que, enfim, hoje, para casa é o caminho difícil hoje, né? Mas é isso também, eu estou aberto sempre a quem quer testar isso, quem quer construir isso, e essas relações geralmente duram, né? Assim, deixa de ser nunca é uma contratação, uma troca minha com alguém que ela se encerra, nunca aconteceu. Agora, não é tão simples assim, né? Falou simples. Como é que é o processo de encontrar esse influenciador? Como é que é esse processo de planejar o conteúdo para o influenciador? Assim, isso não é tão simples, dependendo do assunto que você está tendo. Como é que você tem feito? Como que entra o influenciador num mix de conteúdo, né? Na prática, assim. Então, assim, de novo, é o que você quer falar, o que as pessoas querem ouvir e onde estão essas pessoas, né? Você tem diversas formas de alcançar isso. Se você é uma marca se você é a Tesla, a Amazon, sei lá, a Apple, essas gigantescas, né? A Fiat, ainda assim, o Itaú, eu vou te dar um exemplo de Itaú, então. O Itaú só se comunica nas redes sociais via influenciador. Por quê? Eu duplico, né? Eu falo o que eu quero falar de um jeito que a galera quer ouvir, porque tem um tradutor. O cara é um influenciador da vida real, assim, né? Fora da rede social. Porque o que ele faz? Ele aproxima uma pessoa que, se fosse uma marca, estava querendo colocar uma questão, né? Tem os seus desejos ali, as suas vontades ali de fazer algo, que é o que uma marca faz, com universos, com comunidades que estão fechadas, você não encontra isso na internet. Né? Então o influenciador ele tem um acesso, ele abre as portas para você de um grupo, de uma situação que você quer. Então quando você vai encontrar dentro de uma narrativa, você tem o seu ambiente proprietário, que você vai falar para quem já te ouve, você tem um ambiente aberto, que você vai comprar mídia, vai expandir dentro das histórias que você construir e vai falar com mais gente. Isso tem um nível de conversão que depende muito da sua segmentação ali, enfim, tem 1000 coisas, mas pode ser alto ou baixo, mas assim, não vai passar de 5%. E tem o influenciador, que você pode tratar ele como mídia, como eu falei antes, né? Tipo assim, deixa eu ganhar reverberação, alcance nisso. Ou você pode tratar com uma construção de você falar com as pessoas de forma com um caminho de ida e volta, né? De trocar, de construir, de trazer. Tava vendo hoje, antes de vir para cá, foi a última coisa que eu li ali de trabalho, né? A Mondial contratou a Juliette como tipo Chief Innovation Officer, sacou? Ela vai ser... Isso aí quer dizer o quê? Ela é especialista de inovação? A Juliette? Eu acho que não. Provavelmente não, né? Mas quando ela coloca no LinkedIn que o trabalho dela é esse, ou lá na descrição do Instagram, acabou.
no fim das contas, eu quero mundial porque eu gosto da Juliette, saca? É meio que isso, assim. É uma lógica de trabalhar com influenciador que não é na construção do conteúdo. E assim, ela vai acabar virando uma porta-voz de inovação da empresa. Assim como a Anitta já foi de algumas, e por aí vai, né? Isso rola muito no mundo do futebol, né? Que é um mundo do influencer pré-rede social, assim, do Ronaldo da vida. Então, assim, nessa construção, respondendo de forma mais objetiva, né? Talvez eu dê várias voltas, porque não tem como responder essa pergunta sem dar a volta. Por favor, dê as voltas. Você tem formas ali que você pondera os métodos tradicionais, né, na lógica de você construir um alcance para sua mensagem e acessar espaços, né, abrir portas. E você tem formas de construir isso na troca, né, de você chamar essa pessoa para construir isso com você até o nível de você contratar essa pessoa para sua empresa e ter uma remuneração. Influência é o nome disso tudo, né? Exercer influência sobre alguém e aí, assim, escolhas de cada marca, assim, né? No dia a dia, agora na vida real, tá? Isso acontece em uma semana, porque, agora vamos colocar uns influenciadores pra gente ter alguma coisa, quando é campanha. Beleza, uma semana ali, papá, faz o disaster check, né? Que é um método que você vai olhar se ele trabalhou com concorrente, se ele falou mal de você, se ele teve uma experiência ruim com você, porque isso é contraditório e o tweet nunca se apaga. Alguém tirou print dessa parada e é isso. Ou se ele teve uma posição racista, uma posição de agressão ou qualquer coisa assim. Não tem. Eu acho que tem, né? Até onde eu consegui ver, não tem. Que eu acho que é uma coisa que vocês têm total capacidade de entregar. E tem que ser rápido, porque entre o momento que eu sugiro e o momento que essa coisa vai acontecer, às vezes é um tempo de uma semana. Para uma campanha. Qual que é o lado... A esteira aqui que a gente está conversando, no lado sociocultural, pode crer, da comunicação. Faça isso, porque você precisa, mas abre a outra frente aqui, vai construindo relações de verdade e tal, porque na hora que essas coisas acontecerem do lado de cá, você joga nessa rede, nos territórios que você tem para falar, né? Alan, obrigado por estar aqui com a gente no IBPAG Entrevista, nessa edição de 2022, de um projeto que a gente começou há 5 anos atrás, teve uma pausa gigante de 5 anos. Muito obrigado por estar aqui com a gente, sucesso nos empreendimentos. Valeu. Valeu vocês, né? Voltar aqui, eu vim aqui toda semana perturbar as meninas, tudo aí, ficar olhando o relatório e falando, não, vai pra cá, vai pra lá. E depois da pandemia voltar aqui e dar de frente com as entidades, pra mim é um prazer. Show.